Olá, eu sou a Daniela, colaboradora do site Intocase, e estou aqui para fazer um vídeo que eu vou tentar fazer todos os meses. O vídeo tem duas partes. A primeira parte eu vou falar dos livros que eu li no mês passado, que nesse caso é o mês de agosto, e também vou mostrar a lista dos livros que eu pretendo ler agora nesse mês de setembro. O mês de agosto foi um mês um pouco devagar para mim, eu não consegui ler o tanto quanto que eu queria. Mas o que eu li eu gostei bastante. O primeiro livro que eu li em agosto foi esse daqui, Prince of Fools, do Mark Lawrence. Esse é o primeiro livro da sua nova série, que é a The Red Queen's War. Eu falei um pouco desse livro no meu vídeo anterior, e o livro, na verdade, ele traz de volta ao cenário do Império Destruído, que é o mundo que ele criou para a sua trilogia anterior, a Trilogia dos Espinhos. Só que sai de cena o York, aquele personagem violento, vingativo, e entra em seu lugar o Yalan Kandeth, que é um personagem completamente covarde e oportunista. O Yalan é o 10º neto da Red Queen, ou Rainha Vermelha. E ele sabe que não tem nenhuma chance de chegar ao trono. Então ele vive o seu status de príncipe como um playboy. Ele não quer assumir nenhuma responsabilidade e tenta de qualquer maneira fugir de qualquer conflito. Outro personagem muito importante desse livro é o Snorri. O que sabemos do Snorri é que ele é um viking vindo das terras geladas do norte em busca de vingança, mas acaba preso e sendo vendido como escravo. Os dois são personagens completamente opostos um do outro, mas eles acabam juntos por causa de uma maldição que os une. Essa maldição deixa praticamente impossível dos dois ficarem separados. E por isso eles entram aí em uma jornada. Pela parte do Yalan, ele deixa bem claro que ele não quer ir para lugar nenhum, mas ele está disposto a fazer qualquer coisa para descobrir uma maneira de quebrar essa maldição. E por parte do Snorri, ele quer ir em busca para salvar a sua família e buscar vingança. Muita coisa acontece durante essa jornada. Isso porque nesse mundo há uma grande ameaça aí do Rei Morto. Para quem já leu a Trilogia dos Espinhos, já conhece um pouco do Rei Morto. Então tem momentos muito aterrorizantes durante essa viagem dos dois, onde eles encontram aí os mortos ambulantes. Mas também tem muitos momentos cômicos. Isso porque nós vemos tudo pela visão de Yalan. E ele é um personagem completamente covarde. E tudo que ele pensa é sempre para o seu benefício próprio. Eu, na verdade, achei esse personagem completamente genial. Pela história ser contada pela visão de Yalan, nós conhecemos o Snorri através do que o Yalan vê. Mas percebemos que o Snorri é muito mais do que simplesmente um viking brutamontes. Ele não é somente bom de briga e corajoso, mas ele também é muito inteligente e tem muito conhecimento. Em algumas partes, o Snorri conta relatos de sua vida, do que aconteceu com ele. E essas partes são bem trágicas e traz bastante emoção para a história. E também ao longo do caminho, eles também encontram outros personagens que nós já conhecemos da Trilogia dos Espinhos. E um deles é o próprio York. A um certo momento, Yalan é recrutado para duelar York. E na cabeça do Yalan, o York é simplesmente um menininho, uma criancinha, e ele não deve trazer nenhum perigo. Até ele perceber quem o York realmente é. Daí ele descobre que esse duelo certamente não será tão fácil. Eu gostei muito desse livro, eu achei muito original como o Mark Lawrence usou um cenário que ele já havia construído, já havia usado, que é o Império Destruído, de uma maneira completamente diferente, com personagens também tão diferentes da sua trilogia anterior. Mesmo tendo os momentos bem aterrorizantes e tensos, o enredo desse livro tem um tom muito mais leve do que os livros anteriores do autor. E há muito mais desses personagens ainda. Claro que durante essa jornada há um desenvolvimento maior em cada personagem. E também é interessante que a maldição que cada um tem, tanto York quanto Snorri, tem uma certa voz. A maldição de Yalan tem uma voz mais de luz, é uma voz tentando levá-lo para o caminho certo, para fazer as escolhas corretas, apesar de ele simplesmente não querer ouvir essa voz de jeito nenhum. Já pelo lado do Snorri tem uma voz mais de escuridão, é uma voz mais sombria, que talvez não tenha aí umas intenções tão boas. E o próprio Yalan concorda que ele é um covarde assumido. Mas em algumas partes a gente fica com um pouco de dúvida. Será que ele é realmente um covarde? Será que não tem mais nele que nós ainda não estamos vendo? Eu só sei que eu estou muito curiosa para a continuação dessa série. Os personagens têm grandes potenciais e o final deixa claro que ainda há algo maior para acontecer. Eu acho que o segundo livro da série deve sair aqui fora no ano que vem, mas não sei se há alguma previsão para o livro sair no Brasil, mas vamos esperar que saia logo. Outro
Outro livro que eu li no mês passado é, na verdade, 2 livros em um, que é esse daqui, o Legion e o The Emperor's Souls, do Brandon Sanderson. São 2 histórias curtas, e nessa versão aqui britânica, que é a que eu tenho, as histórias foram colocadas em um livro só, mas na versão americana são, na verdade, 2 livros separados. Mesmo sendo 2 histórias curtas, são 2 histórias muito boas. Bom, eu, na verdade, sou fã de qualquer coisa Brandon Sanderson, mas essas 2 histórias realmente me surpreenderam. Bom, no primeiro livro somos apresentados a Stephen Leeds, que é conhecido como Legion. Stephen é um gênio. Ele tem um vasto conhecimento, diversas habilidades, e o que ele não conhece ou não sabe, ele aprende rapidamente. Então, para ele, é muito fácil se tornar expert em qualquer coisa. Só que ele usa sua capacidade mental de uma maneira diferente. O Stephen, ele tem várias alucinações, e ele expressa as suas habilidades através dessas alucinações. É como se sua mente e habilidades tivessem sido quebradas em diversas partes diferentes e cada uma dessas partes se tornou uma alucinação. E para ele, para Stephen, essas alucinações são pessoas reais que ele convive aí no dia a dia. Ou seja, quando ele precisa de algum conhecimento ou usar algumas de suas habilidades, o Stephen não vê como se ele mesmo estivesse usando, mas sim como se algumas de suas alucinações o estivessem ajudando com o que ele precisa. São as alucinações lhe dando explicações ou mostrando como ele precisa usar ou fazer alguma coisa. Parece estranho, e é. Assim, todo mundo pensa que ele é louco. Tem muitas pessoas que o perseguem querendo estudar a sua mente e seu estado psicológico. E por esse motivo, Stephen ele vive completamente isolado de todo mundo. Bom, a trama do livro, na verdade, envolve uma busca a uma máquina fotográfica que tem o poder de tirar fotos de eventos que já passaram. O Stephen ele é contratado para usar o seu conhecimento para encontrar essa máquina. Ele não confia muito nas pessoas que o contrataram porque ele não confia nessas pessoas e não sabe qual uso elas farão dessa máquina. Afinal, a máquina tem o poder de desvendar vários mistérios do passado, mas pode também ser usada para algo que não seja assim tão honesto. De qualquer maneira, ele está muito curioso, ele realmente quer saber como é que essa máquina funciona, então ele entra nessa aventura à procura da máquina juntamente com as suas alucinações. Como eu disse, o livro é muito curto, mas o Brandon Sanderson consegue fechar muito bem toda a trama em torno desse mistério aí para encontrar a máquina fotográfica. Mas apesar da trama ser bem completa, deixa um pouco a desejar. É que o Brandon Sanderson criou personagens muito cativantes, tanto o Stephen quanto todas as suas alucinações. Aliás, as suas alucinações são divertidíssimas. Tem vários momentos hilários aqui e eu simplesmente adorei cada uma delas. Mas tem muito poucas páginas para aproveitar cada uma delas. E ele dá indícios de que há algum passado muito interessante do Stephen e outras alucinações que não aparecem no livro, mas que também parecem ser muito interessantes. Então eu gostaria que tivesse tido mais tempo e mais páginas para ele elaborar mais algumas coisas. Mas não deixa de ser um livro maravilhoso. Eu fiquei encantada com essa ideia que o Brandon Sanderson criou com as alucinações de Stephen e a originalidade da história. Para nossa alegria, o Brandon Sanderson vai lançar uma segunda parte de Legion ainda esse ano. Eu acho que vai ser outro livro curto, mas eu quero tanto ler mais coisa de Legion que na verdade eu estou aceitando qualquer coisa. A segunda história desse livro é o The Emperor's Souls. Olha, eu acho que ninguém duvida do talento do Brandon Sanderson. Mas eu acho que o seu maior brilhantismo não está nas mais de 1000 páginas de The Way of Kings, mas sim nas 170 e poucas páginas desse livro aqui, The Emperor's Souls. Isso porque em poucas páginas ele criou algo muito, muito fantástico. Dessa vez temos uma personagem feminina, que é a Shai. A Shai é uma forjadora. Isso lhe dá o poder de criar e transformar qualquer coisa. Ela faz isso através de uma mágica e ao conhecer pedaços e a história do que ela quer transformar. Ao conhecermos a Shai, descobrimos que ela está na verdade presa. Ela foi pega invadindo o Palácio do Imperador ao tentar substituir um objeto por outro, por uma cópia exatamente igual, a cópia qual que ela mesma criou. A sua sentença por esse crime foi execução. Então ela está aí há poucos dias para ser executada. Até que os árbitros, que são as pessoas que controlam o império em nome do imperador, fazem uma proposta a Shai e não lhe dão nenhuma outra opção a não ser aceitar. Essa proposta envolve o imperador Asharam. Eu provavelmente falei esse nome super errado. Houve uma tentativa de assassinato ao imperador.
Ele acabou não morrendo, a sua esposa morreu na tentativa, mas o imperador ainda saiu vivo, mas ele não saiu ileso. Seus ferimentos deixaram sequelas em sua mente e agora ele não responde a nada, é como se sua mente estivesse completamente vazia. A tarefa de Shai, então, é de forjar uma nova alma para o imperador, para substituir aquela que foi perdida durante o ataque, durante a tentativa de assassinato e o deixou nesse estado. E ela somente tem menos de 100 dias para terminar essa tarefa. Brandon Sanderson não perde tempo nessa história. Nós vamos conhecendo a Shai ao ponto que ela vai trabalhando nessa tarefa. Daí também vamos descobrindo mais sobre a arte de forjar e todas as complexidades em criar essa alma. Para a Shai, essa tarefa é praticamente impossível. Mas se tem uma pessoa capaz de fazer essa façanha, de criar uma nova alma, essa pessoa é ela. Então vamos descobrindo as suas motivações, os seus desejos para conseguir terminar essa tarefa e fazer com que essa alma funcione para o imperador. E junto com ela nos perguntamos várias vezes, será que vai dar certo? Eu só sei que ao terminar esse livro eu pensei, uou, fantástico, simplesmente fantástico. Não tem nenhuma coisinha que eu possa falar de negativo sobre esse livro. E depois eu descobri que The Emperor's Souls acontece no mesmo mundo que o Brandon Sanderson criou para seu outro livro Elantris. Não que seja uma continuação de Elantris, são histórias completamente diferentes. Elantris é um dos livros que eu ainda não li do autor e agora eu tô super curiosa para saber um pouco mais da história e esse mundo que ele criou. São 2 livros super curtos que dá para se ler em menos de 2 dias e eu super recomendo. Em agosto eu também comecei a ler esse livro aqui, The Wise Man's Fears, e eu ainda estou lendo. É que as coisas andam meio corridas pra mim, eu tô com pouco de tempo para me dedicar totalmente à leitura. E vamos combinar também que esse livro é um pouco grandinho, são quase 1000 páginas e olha, as letras assim todas miudinhas, então tá me levando um pouco de tempo para terminá-lo, mas eu tô gostando muito. Do que eu li até agora eu tô gostando muito e acho que devo terminar aí na próxima semana. Além do The Wise Man's Fears, que eu ainda tô lendo agora em setembro, eu separei outros livros. O primeiro é esse daqui, Ancillary Justice, da Ann Leckie. Para quem não sabe, esse livro é a sensação do ano. Ele foi indicado a vários prêmios super renomados aí da ficção científica e da fantasia e ganhou vários deles. Por causa de todo esse bafafá em torno do livro, eu tô evitando saber mais do livro. Eu só sei que as pessoas estão falando que a história é maravilhosa, mas eu não li nenhuma resenha. Eu quero ler a história e ficar completamente surpresa. A única coisa que eu descobri sobre esse livro é que não tem nenhum protagonista feminino e nem masculino. Na verdade, o protagonista é uma nave espacial. Já me deixou intrigada. O outro livro na lista para ler em setembro é esse daqui, Promise of Blood, do Brian McClellan. Esse é o livro de estreia do autor e faz parte da série The Power of Mage. Já li algumas resenhas boas falando muito bem desse livro e algumas delas também comparam o sistema mágico que o Brian McClellan criou aqui com o sistema que o Brandon Sanderson criou para Mistborn. Só esse fato já me deixou super curiosa. E outro detalhe é que o Brian McClellan foi estudante do Brandon Sanderson. O Brian McClellan participou de algumas aulas de escrita criativa que o Brandon Sanderson deu. E o próprio Sanderson é super fã desse autor. Olha, por tudo isso eu tô achando muito difícil eu não gostar desse livro. E por fim, finalmente eu vou ler alguma coisa da Robin Hobb. Esse daqui é o Assassin's Apprentice, que vocês conhecem como O Aprendiz de Assassino. É o primeiro livro da série da saga do assassino. Eu nunca li nada da autora, apesar de ter outros livros dela aqui em casa. Claro que ir ao Loncom influenciou bastante. Lá tinha muitos e muitos fãs da autora e as pessoas estavam falando maravilhosamente bem sobre os seus livros. Então estou super ansiosa para conhecer mais da Robin Hobb e vamos ver se eu vou gostar mesmo. Confesso que não sei se conseguirei ler todos esses livros, porque minhas aulas começam agora em setembro, ainda tem trabalho e vida e tudo mais, então eu provavelmente terei menos tempo ainda para a leitura. Mas vocês descobrirão no próximo mês, quando eu for falar dos livros que eu li no mês de setembro. Então, até lá. Tchau!